livro de Isaías. Nós faremos a leitura no livro de Isaías, no capítulo 35, de Isaías. O texto que nós vamos ler é o versículo 5 e o 6. Isaías 35, versículos 5 e 6, pois diz assim a palavra de Deus: Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Meus irmãos, nós estamos celebrando, pela graça de Deus, 508 anos da Reforma Protestante. E o que é a Reforma Protestante, senão mudança, transformação, retorno? É você ter algo belíssimo que se corrompeu por algum motivo. E agora você precisa reformar aquilo. Você precisa fazer com que aquilo volte à beleza original, à sua beleza inicial. Pois bem, a Reforma Protestante foi uma reforma feita na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Só quem pode fazer essa reforma é Deus. Porque a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Mas por conta da nossa corrupção, das nossas fragilidades, muitas vezes a igreja se corrompe e precisa de limpeza, precisa de reforma. Uma das coisas mais difíceis na vida é você olhar para algo que precisa ser mudado e você olhar para a sua capacidade e dizer: eu não consigo, eu não tenho como. E você tenta melhorar a sua família e não consegue. Você tenta melhorar o ambiente do seu lar e não consegue. A sua própria vida e não consegue. Esse sentimento de incapacidade é muito ruim. E a reforma feita por Deus é uma reforma que faz você ter a capacidade, renovam as tuas forças, abrem os teus olhos, os teus ouvidos, te capacita para falar e para trabalhar, e você, com suas forças em Deus, começa a mudar as coisas à sua volta. Martinho Lutero foi atormentado terrivelmente. Ele se tornou monge à medida que ele passou por um perigo de morte, em uma tempestade muito terrível, e ele prometeu a Santa Ana que, se escapasse daquela tempestade, ele se tornaria monge, ele entraria para o mosteiro. E como ele escapou, ele foi cumprir a sua promessa. E ele pensava que ali conseguiria encontrar a paz com Deus. Mas ele fracassava todas as vezes. Todas as vezes que ele se esforçava, ele se martirizava, ele pagava promessas, ele fazia de tudo para encontrar paz com Deus. E quanto mais ele fazia, mais aflição ele sentia. Mas ele percebia que era incapaz de se achegar a Deus, que era miserável, que era pobre, que era cego, que era nu. Assim era a vida de Lutero, na sua busca por encontrar a paz de Deus. Deus está revelando uma reforma incrível aqui no texto que nós lemos. Aqui é uma promessa de Jesus Cristo que viria e capacitaria os inválidos para que eles pudessem ser úteis no reino de Deus. Jesus Cristo viria, como nós lemos na liturgia de Isaías 53. Ele viria e levaria sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Nos capacitaria a termos paz com Deus.
E aqui, observe, Deus revela uma promessa incrível de uma reforma que teria início na contemplação da glória de Deus. O versículo 2 aí de Isaías 35 diz isso. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. E quando você contempla o esplendor do Senhor, a glória do nosso Deus, tudo à sua volta perde o valor. Só Cristo passa a ter valor. E você começa agora a ter reações no teu interior. De incapaz, você se torna capacitado. Porque Ele faz você capacitado. E para isso, não necessariamente precisa você ter vigor físico, força ou capacidade intelectual. Deus faz de você um instrumento nas mãos dele para reformar a si e ao outro. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Pobres são aqueles que pensam que Deus está aqui falando simplesmente de condição física, de cegueira física, de surdice física. Não. O texto fala especialmente de cura espiritual, de salvação, de pessoas que tinham os olhos cegos, como, por exemplo, nos dias da Reforma Protestante. Como era que viviam aquelas pessoas? Elas precisavam de cura espiritual, mas eram todas cegas, viviam em trevas, não entendiam nada da Bíblia. Está vendo este livro santo que você leva para casa, traz para a igreja, lê em casa, entende ele? Ninguém tinha acesso. E se descobrissem que alguém tinha pelo menos um pedaço da Bíblia em casa, essa pessoa iria para a Inquisição. Ela seria morta, torturada, só por ter a Bíblia em casa. Isso é ou não é? Viver em trevas, cego, sem saber nada a respeito de Deus. Então, as causas que inflamaram a Reforma Protestante, uma delas foi a venda de indulgências, a corrupção do clero, a sinomia e o nicolaísmo. A sinomia fazia com que as pessoas começassem a vender objetos espirituais, cargos eclesiásticos. Então havia um comércio da espiritualidade. Ainda também existia a depravação sexual entre os padres, que se prostituíam ocultamente, simplesmente porque tinham poder sobre aqueles que estavam subjugados. Havia também um descontentamento, porque a Bíblia só podia ser interpretada por eles. A leitura da interpretação pelos fiéis era proibida. Então isso foi oprimindo. Isso já vinha sendo combatido no século anterior à Reforma Protestante, por John Wycliffe, por John Huss, nos séculos 14 e 15. Porém, o estopim se deu na Reforma Protestante. Martinho Lutero viu tudo aquilo e quis debater com os cardeais e alertar o Papa de quantas coisas erradas estavam sendo proliferadas em nome da Igreja Católica Romana. E ele faz suas 95 teses e pega elas e as fixa na igreja de Wittenberg. O que ele pretendia com aquilo? Como era escrito em latim e ninguém entendia latim, ficava lá para que os teólogos pegassem e marcassem uma data para debater aquele assunto. De repente, Martinho Lutero colocou, foi justamente quando a imprensa tinha sido descoberta, criada. E aí pessoas da imprensa pegaram aquilo, traduziram e expandiram, e agora a reforma começa a pegar fogo
através disso, pessoas são curadas espiritualmente, passam a enxergar Cristo, passam a ouvir a palavra de Cristo. Surdos e cegos agora estavam vivendo Cristo. E é uma pena, porque as pessoas, elas atinam muito para o que é físico. Se houver milagres na igreja, essa igreja é a igreja de poder. Se houver a palavra, é uma igreja fria, vale a pena não. Assim são as pessoas, elas não entendem que Cristo veio sim operando milagres incríveis, mas com que propósito? Com o propósito de distinguir entre ele, o Cristo verdadeiro, e os cristos falsos que se proclamavam Cristo. Como era que o povo ia identificar o verdadeiro do falso? Eles olhavam para Jesus Cristo e via Jesus Cristo operando grandes milagres. Olhava para os outros que se declaravam Cristo e nada faziam. Por isso que no Evangelho segundo João, o versículo 31, quando Jesus Cristo faz algumas coisas, a multidão se divide, uns criam nele, outros não criam. Em João capítulo 7, 31 diz: e, contudo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará, porventura, maiores sinais do que este homem tem feito? Então, observe que era o Cristo que era prometido como aquele que levaria os pecados do povo, que curaria o povo e que faria grandes milagres. É por isso que muitos creram nele e disseram: não, peraí, ninguém vai fazer milagres maior do que ele. Então, ele é o Cristo. Mas os apóstolos também fizeram grandes sinais. E por que fizeram? Pelo mesmo motivo, meus irmãos. Muitos falsos apóstolos se declaravam, infiltravam-se na igreja, dizendo que eram apóstolos de Cristo, mentindo. E como agora o povo ia distinguir o verdadeiro apóstolo do falso? Na segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 12, versículo 12: pois as credenciais de apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, observe, por sinais e prodígios e poderes miraculosos. Credencial é a identidade. Credencial é o que testifica aquilo que você diz ser. Então o apóstolo dizia: olha, eu sou o apóstolo de Cristo. Como você prova? E aí ele operava grandes sinais, prodígios, poderes miraculosos. Assim eram nos dias dos apóstolos. Mas e hoje, não tem grandiosos milagres? Sim, Deus pode operar grandiosos milagres, ele faz como quer. Só que isso não se restrita a uma pessoa específica. Você não precisa de alguém para operar esse milagre na sua vida. Você mesmo, orando, temente, com fé, Deus pode te curar. Ou não, dependendo do propósito dele. Mas vai existir alguém operando grandes sinais depois de Cristo e depois dos apóstolos? Sim, só que esse vai ser o anticristo. Observe o que Paulo diz aos Tessalonicenses, na segunda epístola, capítulo 2, do versículo 9. Ele diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Sabe como é essa eficácia? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus, pois, lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos quanto não deram crédito à verdade, à palavra, à escritura. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então há um perigo muito grande de você viver em busca de sinais e prodígios. Porque quando o anticristo vier, ele vai trazer de bandeja para você. O que é que você quer? Se não for a verdade, unicamente e apenas a verdade, você incorre no risco
de ser guiado pelo anticristo. Como nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9. Agora, irmãos, antes da reforma, existiam cegueira e doenças terríveis. Você imagina como viviam as pessoas naquela época? Ignorantes, oprimidas, doentes. As pessoas pobres, elas eram sugadas, não conseguiam dinheiro para remédio, mas juntavam suas economias para serem salvas, através do seu dinheiro, porque assim a igreja prometia. John Tetzel, o herege, que fomentou mais ainda essa heresia de que você poderia pagar com dinheiro a sua salvação. Ele inflamou tanto que as pessoas pobres passavam fome, dificuldade para poder comprar ali a sua salvação. E ele dizia mais, você não só salva a sua alma, você pode salvar a alma do seu avô, do seu pai, do seu filho que já morreu. Quando você depositar a moeda num gasofilácio, a moeda, assim que bater no fundo, uma alma sobe para o céu. Assim eles começavam a dizer e as pessoas acreditavam. Por quê? Porque eram surdas espiritualmente, eram cegas espiritualmente. Eles procuravam a cura dentro daquilo que as pessoas falavam. Quando Lutero abriu as Escrituras, já como monge, ele lê: o justo viverá pela fé. E ele começa a ouvir essa poderosa palavra constantemente na consciência dele. E quando ele estava subindo a escada, pagando uma promessa, aquilo batia na mente dele. E ele desperta, começa a enxergar espiritualmente, ouvir espiritualmente e começa a partir de agora fazer reforma, sem nem perceber que estava fazendo reforma. Mas antes de fazer reforma, Deus reformou ele. Antes que você queira mudar a sua vida, a vida dos seus parentes, antes de você tentar mudar a sua igreja, você precisa fazer reforma dentro de si. Deus agiu na vida de Lutero, reformou a vida de Lutero, e Lutero agora tentou reformar a igreja católica. Ele não queria dividir a igreja, porém ele não teve êxito e foi expulso da igreja, excomungado da igreja, porém não abriu mão da palavra de Deus, porque ele sabia que era ela que traria a cura para os cegos, para os surdos, para os coxos, para aqueles que são inválidos. E aí a igreja reformada, os reformadores, eles entenderam que as pessoas precisavam ser curadas sim, em 3 aspectos, em 3 dimensões da vida. A primeira dimensão é a ponte da vida, da saúde espiritual. Essas pessoas precisavam da igreja, essas pessoas precisavam da Bíblia, e ele traduziu a Bíblia para que você tivesse ela na tua língua e com o Espírito Santo entendesse o que ela fala. Aqui foi a primeira ponte, reforma nas condições espirituais. Depois eles entenderam, mas Deus ama o seu eleito por completo, o corpo também. Então eles começaram agora a ditar: vai ter que existir uma igreja reformada, do lado dessa igreja vai ter que existir um hospital para dar cura física às pessoas. E além disso, eles disseram, além do hospital, teremos que ter ao lado da igreja reformada também uma escola, para que as pessoas aprendam a ler e elas mesmas leiam a palavra de Deus com a capacidade dela. Então é a ponte para a saúde intelectual. A reforma protestante cuidou do espiritual, do físico e do intelectual. É isso que você precisa fazer, melhorar a sua vida nesses 3 aspectos. E depois que você se capacitar nesses 3 aspectos, você melhora a vida dos seus parentes, dos seus filhos, dos seus amigos e até dos desconhecidos, porque reformar é melhorar a vida.
dos oprimidos. Isso é reforma. Observe, Salmos 82, versículo 4 diz: socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. É seu dever. Se você está forte em Cristo e tem tudo de Cristo, é teu dever tirar das mãos dos ímpios o fraco e o necessitado, socorrê-lo. Agora, Provérbios, capítulo 24, vai mais fundo ainda nessa questão. O versículo 11 e 12 de Provérbios 24 diz: livra os que estão sendo levados para a morte, livre, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, e não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Cuidado com as desculpas. Muitos cristãos têm uma desculpa para toda responsabilidade. São criativos para arranjar desculpas. Mas quem vai arranjar desculpas quando é Deus que está pesando os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma. Então, seu dever é fazer reforma, começando por você e estendendo-se para o necessitado. E, por favor, não pense que Deus vai cobrar de você milagres, não. Porque tem muita gente que é assim. Eita, eu tenho que curar fulano, eu vou orar, eu vou fazer isso e aquilo. Deus não vai cobrar isso de você. Curas espirituais, curas miraculosas. A cura nem sempre vai vir pelo milagre. Eu fui testemunha de um fato onde uma senhora estava sendo oprimida. Ela estava muito mal e ficava falando coisa com coisa e um pouco agressiva, perturbada. E alguns crentes foram chamados para tentar resolver aquela situação. E eles começaram a orar, a decretar, e gritavam lá, e fizeram de tudo. E a mulher continuou do mesmo jeito, muito mal. Quando eles viram que não tinham o que fazer mais, eles disseram, olha, é porque é uma casta, são muitos demônios, não são poucos, então nós vamos ter que jejuar, nos preparar, e depois nós vamos voltar aqui, e esse espírito mal vai sair dessa senhora. E todo mundo lá ficou espantado com aquilo. Depois chegaram outras pessoas de outra igreja e o pastor identificou que aquela mulher estava apenas sofrendo dos nervos, porque ela descobriu algumas coisas do seu marido que a apavorou. E ela estava muito aflita e ela surtou, não conseguiu conter as suas emoções. E quando o pastor identificou isso, disse, não tem nada a ver com demônio isso daqui. Falou com o pessoal, fizeram um recolhimento de dinheiro, levaram para o psiquiatra, ela foi atendida, medicada, no outro dia a senhora estava perfeita, sã, falando bem, tranquilamente, em paz. Nem sempre a cura vai vir por uma oração. Apesar de que até mesmo quando você vai levar a pessoa ao médico, ou comprar a medicação passada pelo médico, você tem que orar, é óbvio. Porque Deus opera do jeito que Ele quer. Porém, nem sempre vai ser só pela oração. Tiago reagiu contra esse tipo de comportamento. Daqueles que querem fazer reforma só decretando, orando. Ele disse em sua epístola, capítulo 2, do versículo 15... Se teu irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Qual é o proveito de você orar? Pode ir em paz, irmão. Vou estar orando para que Deus te aqueça. Vou estar orando para que você tenha alimento na sua casa, viu, meus irmãos? Tiago diz, qual é o proveito disso? Que reforma você fez? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, é morta. Então, a sua fé precisa se tornar visível. E ela se torna visível através das suas ações, das suas atitudes. E a reforma faz isso. Transforma o inútil em útil no reino de Deus. Observe, existiu um homem inútil que se tornou útil. Só que o curioso é que o nome dele era útil. Traduzido seria útil. Porém, ele estava vivendo como inútil. E o que foi que o transformou para a utilidade? A graça de Deus. É Onésimo. Observe. Onésimo, segundo Filemão e segundo o apóstolo Paulo, era um escravo inútil. E o nome de Onésimo, curiosamente, quer dizer útil. Só que quando ele se converte, Paulo diz assim, na epístola a Filemão, capítulo 1, versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Por causa de quê? Por causa de Cristo. Paulo estava preso. Onésimo também estava preso. E Onésimo conheceu Cristo através da pregação de Paulo. E Onésimo se transformou, ele foi reformado em Cristo Jesus. A partir daí ele começou a servir Paulo, a querer servir aos irmãos. Quando ele foi solto, Paulo escreveu uma carta dizendo, vá para o seu senhor, porque Filemão era o senhor de Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão, mas deu muito trabalho a Filemão, roubou algumas coisas e fugiu. Aí Paulo escreve para Filemão dizendo, olha, ele já foi inútil, mas agora ele é útil, não só a ti como a mim. Recebe ele como irmão. E ele foi recebido como irmão e, segundo a tradição, ele se tornou um pastor, um bispo e foi martirizado posteriormente. Para encerrar, meus irmãos amados, eu quero dizer a vocês que Jesus Cristo não vai cobrar milagres de vocês. Ele vai cobrar reforma. Lembram o que ele diz que vai fazer no último dia, no dia do juízo? Ele vai aparecer nas nuvens e vai atrair todos à sua presença nos ares. E ele vai separar as suas ovelhas para a direita e os cabritos para a esquerda. E depois ele vai cobrar, mas ele não vai cobrar milagres. Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparada desde a fundação do mundo. Observe, porque tive fome e me destes de comer. Ele não está dizendo, tive fome e orastes por mim. Apesar de que é necessário a oração, mas essa oração de fé precisa ter as obras. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Ele não está dizendo enfermo e me curastes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então, os santos dirão ao Senhor, quando a gente te viu assim, Senhor, e fez isso? Aí ele dirá, quando você fez a um destes meus pequeninos, a mim você fez. Então assim se faz reforma, meus irmãos. Quando Isaías está prometendo a vinda de Cristo e dizendo que ele vai fazer os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, é porque os olhos, inclusive, os ouvidos abertos, no original, no hebraico, quer dizer que eles estarão abertos como receptores da mensagem espiritual.
da palavra de Deus. Eles ouvirão a palavra de Deus, eles enxergarão a Cristo pela fé e eles serão úteis, não serão mais coxos no reino de Deus. Tudo isso porque vão contemplar a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus, que faz do incapaz capacitado. Que Deus abençoe aos irmãos e que a reforma seja constante e contínua, não só na sua vida, como na sua igreja, como no seu lar. Deus abençoe os irmãos. Presbítero. Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo resplandeça sobre todos vós. Vamos dar início à quarta parte do culto. A ti respondemos a ti, Senhor, nos ouvimos e seguiremos a tua palavra. Vamos fazer essa leitura de forma alternada, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías 53, versos 6 e 7. Em que diz assim, meus irmãos: todos nós andávamos desgarrado, como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu as bocas. O cordeiro foi levado ao matadouro, uma ovelha muda ante os seus criadores. Boca. Assim lemos, meus irmãos, Isaías 53, versos 6 e 7. E vamos abrir os nossos hinários, meus irmãos, no hino de número 155, Castelo Forte. De Deus o verbo ficará. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bem e prazer, se tudo se acaba e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos.
Luciana, agradeça ao nosso Deus por este culto dessa tarde. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Amém. Passo a palavra ao nosso pastor para a bênção apostólica e as considerações finais. Meus irmãos, fiquemos de pé, aqueles que puderem. Que a graça do nosso eterno e soberano Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, e a paz e o amor que há no Senhor Jesus Cristo, esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. O culto está encerrado. Eu vou só cumprimentar e dar alguns avisos.